Olá, meus arpeiros, minhas arpias. Deixa eu mandando o convite pro pessoal que a live hoje tá mais do que especial, porque a pessoa que vem aqui é uma pessoa que é puro amor, pura. Olha, eu até tento pensar em algumas palavras para elogiar essa mulher, porque eu acho que ela é algo à parte. Graças a Deus a gente teve pessoas muito especiais que passaram por aqui, muitas mesmo, não posso reclamar de jeito nenhum, mas essa nossa convidada de hoje, ela é além da história dela, né? Ela foi apresentadora de televisão e eu conheci ela no evento presencial que teve em São Paulo, o evento com a Kelly, inclusive, Kelly Candido, que eu amo de paixão também. Elas têm uma energia muito parecida, vocês vão perceber isso. Elas são puro amor, pura doçura e como eu posso dizer, um cuidado dentro da terapia, né? São terapeutas. Mas ela vai além disso. Por que eu falo? Porque aconteceu um fato nesse evento. Tinham vários palestrantes de várias linhas, pessoas fantásticas, conhecidas a nível nacional e internacional, pessoas com dons que realmente nos deixavam assim estupefactos. Todos terapeutas, né? Normalmente terapeutas energéticos, mas cada um com seu dom específico, né? Com a sua linguagem específica. E o que me chamou a atenção na Marise, que tá para chegar aí, porque hoje eu e ela correndo de manhã, cada um da sua cidade, quase não sai. Eu falei, não, vamos fazer essa live acontecer, porque ela tem muito o que dizer para as pessoas. Inclusive vai ficar gravada também. Vamos fazer o sorteio, igual nós fazemos sempre também no final da live, de mais 2 livros, então fique atento aí também. A gente vai estar explicando durante a live como vai ser as regras. Mas o que me chamou a atenção dela? Neste evento, tinham pessoas, como que eu posso dizer, como que funcionava? Era um conjunto de terapeutas e eles iam se revezando, né, lá no palco. E durante esse revezamento, a Marise estava logo no início, depois ela fez algumas outras participações, né? Ela conduziu outros momentos lá. Mas voltando a falar, nos intervalos, é isso que me chamou a atenção nela, porque eu não conhecia ela pessoalmente, como eu não conhecia os outros também pessoalmente, conhecia apenas pela internet. E de repente eu vejo uma multidão em volta de um dos palestrantes, e essa palestrante era justamente a Marise. Não que os outros não tivessem, todos tinham esses momentos. Mas qual que foi o diferencial? O que eu percebi? Que quando as pessoas iam até ela para tirar foto, para conversar, para cumprimentar, para fazer algum pedido, enfim, né? São muitas possibilidades. Independente do que a pessoa ia levar para ela, ela abraçava a pessoa e ela realmente acolhia a pessoa. Ela acolhia a alma da pessoa. Ela não tinha pressa em soltar a pessoa por causa que tinha uma fila ou porque o evento estava rodando, já tinha voltado, em um certo momento já tinha voltado, e ela continuando dando atenção para as pessoas que lá estavam. E aí eu percebi que eu deixei, né, ela ir cumprimentando as pessoas. Eu fiquei também nessa fila, obviamente, e quando eu tive a oportunidade de abraçá-la, aí eu entendi a missão dela, né? A hora que aquele abraço não era dela, como ela mesma diz, né? É aquilo que cada um precisa, é o encontro, é um abraço de encontro de almas. E às vezes o encontro é conosco mesmo, é com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente intui, com aquilo que a gente precisa naquele momento. E ela ia para cada um, ela tinha uma palavra, para cada um ela tinha essa individualização na hora que atendia, que acolhia cada uma das pessoas. É isso que faz ela ser tão especial como ela é. Tanto é que isso não foi só em um momento desse evento.
Ela repetiu isso por vários momentos, inclusive depois que terminou o evento, ela se disponibiliza junto com alguns palestrantes a ficar lá o tempo que fosse necessário para abraçar, para conversar, para tirar dúvida. Enfim, é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho também. E falar dessa coragem que ela teve. Porque, normalmente, qual que é o maior movimento que as pessoas fazem? Elas têm uma carreira, solidificam numa carreira, vamos supor, terapêutica. Vamos pegar o exemplo dos terapeutas. E o objetivo é ir alcançando visibilidade para que mais pessoas possam conhecer o trabalho daquele terapeuta. E ela fez o trabalho quase que o contrário. Apesar dela já estar na mídia, ela já tinha um nome na mídia, ela já tinha um reconhecimento profissional, e ela faz o trabalho quase que o contrário. Ela sai em algum momento da mídia, nós vamos entender também o porquê, né? Eu vou perguntar para ela também. E ela tem coragem disso, né? É como se ela abrisse mão desse holofote para poder ajudar as pessoas através da terapia e do autoconhecimento. Que missão é essa tão forte que ela consegue abrir mão então desse glamour, digamos assim, ou dessa glamorização em nome de um bem coletivo? Porque todo terapeuta, isso também é importante a gente deixar claro, é mais do que um trabalho, é uma missão, né? E ela segue essa missão de uma maneira lindíssima, simplérrima, que só ela tem. E sem falar da amorosidade dela. Eu até peguei, né, pesquisando para o programa, para entender melhor quem que era, um pouquinho mais da história profissional dela, e eu vi vários momentos, e vários profissionais elogiando ela, inclusive. O último que eu vi, ela estava grávida, ela iria sair de licença maternidade, e depois eu não encontrei mais nada. E outro detalhe interessante dela é que o marido também não aparece quase que em lugar nenhum. Então é como se ela respeitasse isso naquela época já, essa individualidade também dele. E aí, ainda que as pessoas a procurassem e ela ajudasse as pessoas, ela sempre respeitando quem estava com ela. No caso, o marido, a filha também, que vocês percebem um cuidado que ela tem também a nível de exposição. Então, é uma pessoa que só admiração, porque ela conseguiu ficar conhecida, mas não usa isso como trampolim, como pelo contrário, ela usa para que mais pessoas possam procurar a saúde mental, seja através da terapia X, seja através da terapia Y. A gente vai entender um pouquinho mais também sobre a linha que ela trabalha, a linha terapêutica que ela trabalha, o porquê que foi feita essa escolha. Mas a gente percebe já no final do tempo dela na televisão, ela já tinha, parece, essa preocupação com a saúde. Ela falava de meditação, ela falava do autoconhecimento. E aí, será que aconteceu alguma coisa que fez com que ela seguisse exclusivamente isso e abandonasse a fama ou a estabilidade profissional para ir para essa profissão? Porque também é necessário nós entendermos o seguinte: a terapia é uma missão mesmo. Ela não é só uma questão de ganho. Óbvio, tem um ganho financeiro e deve-se ter, porque há um estudo, há um empenho do profissional em conhecer e se aprofundar. São muitos cursos de aprofundamento que nós fazemos, atualizações. Isso não é barato também para ser feito, diga-se de passagem. E o resultado dessas terapias alternativas normalmente também são mais rápidos os resultados. Então há todo um investimento por trás disso. E quando a gente faz esse investimento, isso que também é importante trazer. Não é porque você recebeu um valor, é muito além disso. A gente liberta e libera as pessoas para poder viver plenamente. Não está, Valder, ainda não está. Como que vai funcionar? A gente faz aqui pelo Instagram, e aí essa live fica gravada e depois ela sobe para o YouTube também, lá no canal do Instituto Arpia. Instituto Arpia, por sinal, esse do qual eu faço parte junto com o Alan, que também está aqui, Alan Fersan, que também é terapeuta. E aí nós temos esse Instituto de Formação Terapêutica. E qual o objetivo das lives que nós fazemos? Trazer justamente conhecimento para as pessoas,
das linhas terapêuticas que existem. E existe uma infinidade de linhas terapêuticas. Não tem como você falar assim, eu não gosto de terapia. A pessoa que fala que não gosta é porque ela não conhece a terapia. A terapia ela tem muitas vertentes, para justamente que todos possam se identificar e ter o resultado pretendido. Então, enquanto ela está chegando, ela foi deixar a filha dela na escola, igual eu deixei agora há pouco, já vou dando os recados iniciais também, né? O Instituto Arpia, ele é um instituto de formação terapêutica. Nós temos curso de constelação familiar, que vai ter agora em agosto. Temos os parceiros do instituto, outros institutos também, porque qual é o objetivo? A gente fala que não há concorrência entre nós. O que há é justamente a valorização da profissão e da saúde mental. Então nós temos, por exemplo, como parceira a Sônia Plaza, que é terapeuta aqui na região de Presidente Prudente. Ela vai dar um curso de apometria junto com o Sérgio Giovanni. Em setembro teremos curso de terapia integrativa para quem quer seguir a área e ser mais um profissional da linha da saúde mental. Lembrando que essa linha está em alta, né? Nunca esteve tanto em alta e não precisa nem dar justificativa, né, gente? O porquê as pessoas estão precisando e procurando a saúde mental. E o mais lindo, a terapia alternativa. Por quê? Não desmerecendo a terapia tradicional ou a parte médica tradicional, mas nós percebemos que é uma volta do ser para a sua essência. Então existem muitas linhas naturalistas, muitas linhas que voltam para recursos até simples e de fácil acesso, para que possam ter o resultado pretendido, seja para trabalhar depressão, ansiedade. Aí tem uma infinidade, não importa qual seja a queixa, toda linha terapêutica pode dar uma resposta. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo aqui no Instituto um curso, um workshop com a Francine e com o Gregor, né, que são brasileiros que estão hoje em Portugal e vieram dar um workshop aqui para trazer, por exemplo, uma outra linha terapêutica dentro da parte energética também. Mas quanta clareza! Então, quantas pessoas estão precisando, que você conhece, que precisam olhar primeiro para dentro, porque tudo que está fora, na verdade, começa dentro. Fora nada mais é do que um reflexo do que já está dentro do seu coração. E é por isso que a gente precisa entender como está dentro e como nós funcionamos, para tirar o melhor proveito disso, até para identificarmos algumas coisas, como por exemplo, onde pessoas que olham, né, para fora e reclamam de tudo, e reclamam das pessoas e ninguém dá atenção e todo mundo tem defeito. É óbvio que é uma pessoa que está gritando socorro, porque ela na verdade está assim, né? Está tão amargurada que tudo que ela vê é amargura. E aí esse é o trabalho nosso, trazer essa clareza para as pessoas, porque nós estamos sempre abertos às infinitas possibilidades. Inclusive o Alan está aqui lembrando, né? Se você é terapeuta também, se você tem um outro instituto, outra linha profissional, de repente em outro estado, outra cidade, outro país, quem sabe, e queira montar essa parceria conosco, é só estar entrando em contato também no direct. A gente leva os cursos nossos presenciais. Por que nós estamos só no presencial por enquanto? A finalidade primeira do Instituto é a experiência da técnica. Então, as formações são imersivas, a gente fala. Tudo aquilo que é ensinado na teoria, nós fazemos a prática daquilo, para que aí sim, a pessoa vivenciando aquilo, ela possa aplicar isso nas outras pessoas. Mas ela já passou pelo processo, ela entende o processo, e agora, como ela também se liberta das suas amarras, das suas crenças limitantes, ela pode ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Mas para isso, como que eu vou falar, por exemplo, se um fruto é gostoso, é doce ou não, se eu não tiver experimentado antes? Por isso que os encontros são presenciais e feitos de maneira imersiva. Assim como os da Marise também são. Inclusive, eu sei que ela apoia e tem também as parcerias também de outros grupos terapêuticos. A Kelly, que é outra terapeuta também, que é brasileira, mas hoje está na Suíça, assim como a Andrea. A gente fez uma live recente com a Andrea. Boa tarde, Gisele. Com a Andrea Schuller. E a gente trouxe também, outra brasileira nos Estados Unidos, trabalhando uma outra linha terapêutica lá.
Então, essa troca é extremamente gostosa, sempre vai ampliar a visão. E o mais bonito disso tudo, eu vejo, no meu ponto de vista, é que nós não estamos numa disputa, eu volto a falar. Nós estamos, na verdade, dando as mãos, porque o mundo precisa de pessoas mais sãs, mais saudáveis mentalmente, até para que sejam livres em suas decisões. Porque toda vez que você toma uma decisão amarrada em alguma crença, automaticamente vai ter algum prejuízo. Ai, chegou nossa linda aqui, gente, deixa eu chamar ela. Esperando ela ansiosamente com vocês, a nossa estrela. Amor, deixa eu desvirar. Aqui, ó, cheguei. Cheia de energia do corre. Vida de mãe, me desculpa. Oh, meu Deus, meu senhor. Peguei trânsito, mas tudo é como tem que ser, né? Desculpa do quê? Eu tava falando de você mal, é lógico. Eu tive 10 minutos para falar bastante mal de você. Você tá falando comigo, que eu sei. Lindo, Kleber, que prazer, obrigada por ter me chamado, amor, obrigada mesmo. Eu reservei esses horários de uma e pouco, ó, não liga, eu só tô arrumando as coisas aqui, que eu já intenciono uma energia muito gostosa de alinhamento pro pessoal em toda live que eu faço. E aí tava aqui arrumando as coisas, só para olhar e ver o que precisa trabalhar. Mas olha, eu quis reservar porque então eu tô sentindo, não eu, né? Tô percebendo no mundo muita necessidade da gente falar em camadas, sempre explicar, esmiuçar o quanto nós somos bons, o quanto a gente pode fazer diferente. Então, estar aqui com você vai ser mais uma grata oportunidade de vir aqui no próprio Instagram, que é cheio de pensamentos conturbados. Gente, entrar aqui, assim, você tem que estar muito atento, porque é tanta gente espelhando no outro, né? Seja a parte de beleza, seja a cobiça, seja a busca pela chama gêmea, ou seja por querer o corpo perfeito, um monte de coisa, assim, né? Um monte, cada um sempre buscando e caindo em necessidades. Então eu fico muito feliz, é uma oportunidade. Ah, obrigada, obrigada. Eu que agradeço, minha linda, porque assim, eu sei, estava comentando um pouquinho, assim, uma pitadinha da sua história, e eu falei como eu conheci você. Né? Eu acompanhava pela internet, mas a cena que me marcou na minha vida, que eu falo que essa mulher não a especialidade dela é essa. Você acha que vai lembrar desse momento também, do encontro da Kelly? Eu falei, uma multidão em volta dessa mulher, querendo abraçar, tirar foto, etc e tal. E a sua entrega, o seu acolhimento individual de cada pessoa. Aquilo eu fiquei assim, porque você olhava para cada pessoa de maneira individual. Isso era muito nítido, muito nítido. Você não tinha pressa em soltar a pessoa. Tipo assim, você veio até aqui, então você vai receber. E aí, aquilo me encantou, porque eu já admirava o seu trabalho, mas a gente conhece também que muitas pessoas põem uma máscara na internet e são outra coisa completamente diferente da realidade. Exato. Você foi muito além do que eu imaginava que você é. Muito além, muito além. Esse amor que você tem, menina, que não cabe em você, esse carinho que você tem que não cabe em você, é uma coisa... Me emociona, de verdade, porque são por mais maridos no mundo que a gente pede nesse mundo, porque a gente precisa disso, de verdade, sabe? Não há concorrência entre nós. Se nós começarmos a olhar o outro como concorrente, seja em que área for, a gente não entendeu nada, porque o outro não entendeu. Né? E se eu negligencio, se eu falo mal do outro, se eu detono o outro, eu estou falando mal de mim mesmo também, né? Exato. Então, mas deixa eu voltar um pouquinho na sua história. Ai, que coisa linda. Menina, me explica um negócio. Você era uma apresentadora, você foi muitas coisas, chegou na televisão, dançarina,
virou apresentadora, É verdade. Eu fui bailarina, dei aula de bailarina. dança. Eu comecei com 12 anos a dar aula de dança. Eu comecei a dançar mais cedo, aí minha mãe entrou em depressão, eu comecei a trabalhar com 12 anos. E foi lindo eu poder fazer isso, sabe? De ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho tão cedo. E aí eu consegui uma bolsa de estudos também, dando aula numa escola boa lá em Iguape, perto da Ilha Comprida, não sei se você conhece, eu morei um Não, tempinho lá, no Litoral Sul. E acho que é Litoral Sul. E aí, dali já tinha uma veia artística muito forte me chamando. Mas eu não sabia se era só a dança, né, seja moderno, balé ou jazz, ou se era como atriz, como qualquer coisa. Eu tinha que, alguma coisa me levava para esse lugar, né, mas eu era muito tímida, então, mas aí fui uma menina que sonhou bastante, né, e fui indo atrás, e cheguei a virar apresentadora mesmo de TV, eu passei por 5 emissoras. mas assim, vamos pegar ainda a parte da dança. Tá, Eu vi em alguma entrevista, e tem algumas entrevistas que são fake também, porque eu trouxe, eu são, falei, deixa eu tirar as dúvidas com ela, né? isso, direto, Falando de pessoas que de repente tenham tentado abusar, assediando, etc e tal, porque no meio, a televisão é uma coisa que mexe muito com a parte estética e com a isso, parte, se a pessoa estiver muito bem isso, mentalmente, acho que ela se perde muito fácil. isso. Você teve mesmo esses. Pensa, uma menina linda, magérrima, dançante, deve ter Uhum. recebido mesmo, imagino eu, mas você me corrija. Assédios também? Olha, olhando assim agora, esse tipo de peso, até que não. Quando eu conseguia entrar na TV, eu não tinha ideia do que eu estava escolhendo. Aí quando eu entrei lá, eu vi que a vaidade vinha em primeiro lugar, o estético vinha em primeiro lugar. E me incomodava. E não que seja errado, tá? Mas no que tava querendo sair de mim, eu, caramba, por que que. Aí, sei lá, ganhava um vestido XPTO Blá de uma marca tal pra fazer, pra ir num evento X, um vestido deslumbrante, ficava bonito e tal. Mas eu ia lá pra aquelas paredes pra tirar foto, fazer pose, até ficava legal, mas dentro de mim falava, não é isso. Você não veio pra isso. Eu falei, ai meu Deus, estou em conflito. Senhor amado. Bom, de fora eu via que era esse mundo, o pessoal não faz por mal. Sabe o que eu percebo lá? O pessoal mecanizado a um sistema. É, mecanizado ao mais bonito, ao melhor apresentador, o melhor ator, o mais famoso, o que tem mais seguidor, o que tem mais lojas patrocinando, o que ganha mais coisas. E eles não fazem por mal, tá? É alguma coisa que intitularam ali e as pessoas começaram a seguir. Eu não conseguia entrar nisso de nenhuma maneira. É muita discussão, é muita gritaria, tem muito abuso moral, né, tem assédio moral. Não sofri nenhum tipo de assédio. Eu sei que teve uma nota mentirosa de um repórter X que acabou alterando o olho da notícia só para poder conseguir mais cliques. A gente até pediu retratação na época, ele não tirou. Ele não Certo. tirou, ele disse que eu disse, eu nunca tive esse tipo de questão. Eu tive assédio moral, que é diferente, porque eu estava Sim. aprendendo e eu sempre fui muito flutuante, sempre fui muito intuitiva e espontânea. Então eu não conseguia seguir muitas regras. E eu, obviamente, deixei muitos diretores nervosos com a minha flutuação, com o meu excesso de espontaneidade. Eles queriam as regras, a mãozinha, e ai, não abre muito a boca que você tem a boca grande, ai, não entorta, não faz assim com o olho, senão. E eu não queria seguir isso, eu só queria ser eu queria ser livre. Então, isso teve mesmo, de ouvir muitos xingamentos pelo ponto, mas eu nunca cheguei a falar em nenhuma nota isso, resolvi diretamente com essa pessoa que eu amo muito, tenho um carinho muito grande. Me posicionei, a gente esgoelou, gritou lá, fez o que tinha que fazer e resolvemos, né? Numa boa porrada, porque às vezes uma boa briga faz bem. Ô, Má, mas diga uma coisa, você tinha uma visibilidade enorme, né? Assim, no meu ponto de vista, você tinha a TV traz isso. Hoje nem tanto, talvez, porque Não, a internet hoje melhorou, não. né? Muito.
Mas naquela época, aparentemente, tinha muito. A última vez que eu te vi na televisão, é isso que eu queria saber se foi a última, se foi só despedida. Você estava saindo de licença maternidade, foi isso? Ou você voltou? Ah, não, eu cheguei a voltar. Eu Voltou? cheguei a voltar porque eu tinha ganhado um programa aos domingos, que era o Sempre Bela, e aí eu também fazia como stand-by de outros programas, né, da casa, de rotina, quando as meninas tiravam férias ou quando tinha algum entrever. Como era ao vivo, tinha que ter uma stand-by. Então eu cheguei a voltar, acho que eu fiquei mais uns 6 meses. Até a Alice fazer 6 meses eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava ainda lá. O Tava. que que fez o clique para você abrir mão disso? Olha, quando o meu foco total era pelo menos me livrar da minha timidez, da insegurança, eu era uma menina muito insegura, muito, absurdamente, assim. Eu queria aprender porque lá falava sobre todos os assuntos. E eu não tinha essa maleabilidade, eu era muito nova, né? Então, assim, o foco, enquanto que eu fiquei com o foco, eu sou muito de foco, né? Cada coisa que eu presto atenção, eu vou lá até conseguir aquela coisa. Aí depois eu troco, eu canso, eu descubro tudo sobre aquilo, eu descasco tudo sobre aquilo, aí eu vou para outro. Sempre foi assim. Em todas as áreas, até no paraquedismo também, que eu fui paraquedista. E aí fui. Mas aí parei porque é muito radical. Mas eu cheguei a saltar sozinha muitas vezes, enfim, porque aquela questão, eu me jogo, né? Mas enquanto como apresentadora que eu quis focar em aprender, a me posicionar, a dançar levemente em todos os assuntos que eles me propunham, do sério ao fútil, até uma fofoca, né? Desde a cultura até qualquer coisa, eu queria realmente chegar no topo para dentro de mim, chegar na frente daquelas 4 câmeras e não senti nenhum pingo de nervoso. Então eu fui me moldando. Levou exatos, assim, no total, para eu perder o nervoso de superação de traumas, tudo isso sozinha, uns 4 anos, porque eu praticava pouco. A TV na época não tinha um programa fixo e eles me chamavam um pouquinho. Então eu só ficava 2 semanas no ar e depois eu ficava muito tempo só fazendo reportagem de rua e são ambientes completamente diferentes para você se ambientalizar. Quando eu comecei a fazer programas um pouco mais estendidos, quando um apresentador precisava e eu ficava, aí eu comecei a me ligar. E aí nesse ponto que eu comecei a relaxar, o meu foco começou a se expandir. Falei, ué. E foi muito rápido tudo, assim. Eu lembro foi nos primeiros 4 anos. Na Gazeta eu fiquei 7, né? Nas outras emissoras eu fiquei muito mais. Falei, ué. E aí no meio dos programas assim me vinha uma intuição. Seu tempo aqui está acabando. Eu falei, nossa senhora, e o que eu vou fazer? Aí eu achava que era na mesma área. Então, aí eu comecei a despertar muito forte espiritualmente. Já tinha começado com 20 e poucos anos. Começou desde os 8, conscientemente, mas com 20 e poucos anos a mediunidade começou a voltar bem forte. De um jeito bem, na época, com a forma como eu via, assustador. Hoje zero assustador, mas na época eu tinha esse olhar de assustador, o susto e o medo. Bom, conforme foi indo, foi se expandindo, eu fui fazendo isso fechada, sem que ninguém soubesse. Devorando, engolindo livros, meditando, quieta. Sofrendo quieta, porque eu achava que sofrimento era sofrimento e na verdade era só um aprendizado. Que bom que tem essa roda que gira. Aí nisso eu fui fazendo a migração, a coisa toda foi me conduzindo, né? Eu tive esse aviso, mas fui vivendo, fui limpando padrões sem perceber e fui desgostando das matérias, das pautas que eu fazia, mas não desdenhando, eu sempre fui muito grata, né? Brincava, Sim. curtia, era o meu ganha-pão, eu lutei muito para estar ali, né? Sim. Que teve seus desafios. Tive que lidar com muitas pessoas tentando me tirar, essas coisas porque eu realmente não tinha experiência, mas eu falei, eu vou me superar, não para provar para todas as outras pessoas, mas para mim mesma.
Tanto que na época, quando eu comecei, fizeram uma aposta. As pessoas que estavam lá fizeram uma aposta em quantos dias eu estaria fora de tão péssima Nossa. qualidade que eu apresentava o serviço, né? Eu só tinha carisma. E hoje eles são os meus melhores amigos. Porque eu sei que eles não fizeram por mal. Nunca tem essa maldade que as pessoas acham. Uhum. É um costume. São boas Sim. pessoas, são pessoas lindas, que aliás são mais meus amigos do que qualquer outra coisa. Eu tenho um carinho assim estrondoso, extraordinário. Resumo do resumo, só para eu não me estender tanto nessa parte, para a gente seguir em frente. Sim. Num todo, eu começar a falar no YouTube sobre meu processo de desconstrução e fazendo regressão, fazendo várias terapias, aprendendo e também aplicando e deixando com que outras pessoas aplicassem em mim essa coisa toda que a gente tem. Eu comecei a dizer para mim mesma, poxa, eu quero viver disso. Eu quero ser eu. No YouTube eu sou eu posso ser eu quero atender as pessoas. Eu estou fazendo coisas tão bonitas comigo. E junto com a mentoria que estava ali me guiando, que era uma mentoria que eu percebia que era de quarta e quinta dimensão, ali que eu via pelo gradiente luminoso. E aí eles falaram, não tem muito mais, logo você vai acessar. Eu falei, tá bom. Só eu ter falado isso num dia, passou uma semana, a própria Gazeta começou, os produtores que eram muito conectados comigo, eu não falei nada, eles começaram a me colocar em pautas holísticas. Olha. E eu aprendi todas de uma vez Que num tapa delícia. galáctico. Pei, assim, foi lindo. Tudo, desde reiki, tudo, cromoterapia, tudo, radiestesia, tudo. A gente foi em todos. E não só num programa, mas na época tinha um programa do Rony Von. E aí viram e gostaram e fizeram uma outra coisa, um outro nome, terapias alternativas. E aí eu conheci mais outras, né, modalidades, vários tipos de yoga, de meditação, e fui enlouquecendo. Nossa. E aí aquilo crescendo dentro de mim, crescendo, explodindo, e eu já buscando um viés de despertar da consciência um pouquinho nas pautas que eu apresentava ao vivo. Então eu fui moldando, eu entrei uma menina e comecei a Uhum. me transformar numa mulher que sabia o que queria. E aí a chefia da época começou a perceber. Eu não era mais a menininha que se divertia falando do Pablo Vittar, por exemplo. Ai, o Pablo, obrigado. Eu não tinha mais, desculpa o termo, assim, eu não tinha mais tesão naquilo. Para mim não fazia sentido, com todo o respeito a quem faz, que eu acho que cada um vive e brilha naquilo que quer. Sim. Sim. Eu, cara, como que vai ser da minha vida? E aí, 2 anos antes de eu ser efetivamente desligada da empresa, eu recebi esse aviso da minha intuição. Muito claro, e eu vi a pessoa que iria ficar no meu lugar. E eu falei isso para ela. Só que a gente estava meio que no intervalo, ela entrou aos prantos, que ela estava muito emocionada, era o sonho da vida dela e ela está lá até hoje, linda e arrasando e mandando muito bem. Que E aí legal. depois, 1 ano antes, eu disse para todo mundo, o meu tempo aqui acabou e a espiritualidade chegou mesmo. Eu lembro como se fosse hoje, eles chegaram, vieram, apareceram mesmo, plasmaram. Filha, e eu ali, né, com um monte de gente na minha frente, eu não sabia o que fazer. Se eu olhava para cá, se eu olhava para lá, e eu respira, calma, filha, acabou. Acabou, você vai entender o que a gente está conversando com você de uma maneira, mas é uma estrada muito longa, mas vai ser tudo muito rápido. Nós vimos que você vai ter condições de compreender, inclusive racionalmente, o que vai acontecer. Na verdade, o que já aconteceu e o que você é. Eu lembro claramente. Eu falei, como que eu vou me sustentar? Eles, Sim. você é filha da fonte, você quem cria seu sustento. O que você quer? Casa, comida, roupa lavada. Eu sou taurina. Eu preciso de uma comida boa. E eles. Eu preciso comer. Eu era muito comilona. Não, vai ter tudo. Fique em paz. Eu falei, então Nossa. tá. Falou, mas lembra, não é ninguém que vai criar isso. Você. Tá segura? Falei, tá bom. E ali deu 1 ano certinho, uma semana antes, eu já sabia. Eles tiveram uma crise financeira.
E a minha energia já estava totalmente descolada do lugar. E aí mandaram 100 pessoas embora e eu realmente fui nessa leva. E no mesmo dia, eu olhei pro meu marido, eu peguei os diplomas que eu tinha estudado igual uma doida, né? Necessitada do nutriente certo para viver tanto tempo comendo coisa errada, né? É coisa errada, coisa que não nutre, mas não era coisa errada, era o que dava. E aí eu falei, eu vou atender. Aí liguei para umas amigas que tinham sala coworking e simplesmente comecei sem ver fisicamente nada para onde eu e o que eu ia fazer. Eu só comecei com atendimentos com a energia Reiki. Caramba! Só foi assim. E de lá até aqui, meu Deus do céu, parece que eu andei 400 mil anos. Que eu olho aquela menina pra cá, eu não consigo nem me caber nela. Agradeço muito ela, que ela viveu, tudo que ela superou em terceira dimensão, em uma vibração muito baixa, muito densa. Ela se superou e eu aplaudo ela. Ela foi o propulsor para eu estar aqui, né? Aqui, viva, me sentindo expandida, feliz comigo mesma, fazendo daquilo que não é que eu acredito porque é a minha verdade. Eu tenho certeza do que é falado. Eu tenho certeza hoje do que é visto. E é mais que 100%. É o meu suspiro. Eu queimaria meu corpo inteiro aqui agora para provar alguma coisa. Aliás, esse corpo físico está sendo preparado para materializar. Então, assim, para plasmar para vocês, que eu já plasmei algumas vezes, algumas entidades. Então, é devagar a gente vai fazendo o trabalho. Mas eu preciso dar essa virada aqui dentro. Então, pode falar, a gente vai eu chegar... falo muito. Me bateu um Faustão aqui. A gente vai chegar aqui. melhor nessa espiritualidade toda. Tem muitas perguntas para fazer hoje para você. Adoro, vai. E realmente, eu quero confirmar a mudança, porque vou te... uma peculiaridade. Tá. Eu via você nas lives, em várias, e você, de repente, ficava assim, com o olho fechado. Eu assim, gente, ela tá dormindo no meio da live? O que está acontecendo com essa mulher? Ela tá passando mal, será? O que será que... Aí eu fui entender da minha ignorância. Fiquei no banheiro! Da minha ignorância, gente, ela é tão sensível à energia, e ela é tão compenetrada, ancorando ali, mas eu fui entender depois isso. Como que uma pessoa tão sensível dessa, é isso que eu não entendia. Como, se ela, o que eu imaginava? Com tanta sensibilidade, como que ela aguentava ficar na TV que tem aquele turbilhão de energia? Mas agora você está explicando. Ai, meu Deus. Você está me trazendo uma coisa tão bonita. Ai, gente, se eu sou sensível, eu tô o dobro sensível. Eu não sabia que eu era. Entendi. Eu não tinha ideia. E eu tava lá, eu captava tudo. E você tá me vindo à memória, não a memória de lá. Eu fui muito feliz lá, eu fui muito acarinhada. Aliás, a última emissora, os meus chefes e os colegas me trataram muito bem. Eles viam talento, carinho, eles gostavam da minha energia. Eu fui paparicada numa delicadeza, no bom sentido. Né? Então, eu sou muito grata a eles, muito, eles sabem disso. Pra eternidade, eles me transformaram numa mulher, mas lá eu já tinha essa sensibilidade e eu não percebia. Eu fui perceber, mesmo fazendo esse trabalho, né, a gente fala mediunizando, usando os termos que ainda tem aqui, eu canalizando, eu fui perceber e conseguir equilibrar essa sensibilidade, assim, eu digo equilibrar total, de entender o que se passa, que nada é só meu, né, que tudo é no geral, que a gente precisa sentir, nós somos células vivas aqui, que um troca com o outro, a gente se funde o tempo inteiro para lá e para cá. De verdade estabilizar faz uns 4 meses. E eu tive que ouvir, eu sabia que eu tinha uma sensibilidade, mas eu não sabia que ela também se estendia a, inclusive, o DNA desse corpo.
E sabe quem me falou? Foi um médico incrível, homeopata, que cuida de mim, que ele trabalha com medicina quântica. Só tinha que ser um médico assim para cuidar de mim. Não dá para ser um tradicional, com todo o amor e respeito a toda a medicina tradicional que pira com as histórias que às vezes eu conto. Ele fala, não é possível, não é possível. Bom, ele mede os órgãos através do aurímetro, mede a energia vital dos órgãos através do aurímetro. Então você vê que maravilhoso esse médico. E a gente foi conversando, ele passando uma homeopatia, porque eu tirei a tireoide, né? A gente tem que complementar. E a gente ficou impressionado com os resultados, porque o meu é muito abaixo. O hormônio que a gente complementa em homeopatia, para quem não tem tireoide, sempre chega a 86, vai de número, e o meu é 38. Então, assim, é muito. Aí meus médicos amigos, não é possível. Não, o corpo é inteligente, você está compensando de alguma forma. Eu falei, eu não tô, eu juro. Enfim, e aí ele me falou, Marise, você entendeu que o teu corpo físico também tem a mesma sensibilidade? Que assim, você tem várias faixas de sensibilidade, seja do teu eu, né, enfim, energético, mas o teu físico, porque ele trata o físico, né? Ele falou, o teu físico, então a sensibilidade, claro, eu sou uma eletricidade viva, consciencial, então é natural que esse corpo tenha se moldado a essa eletricidade viva expandida com uma sensibilidade absurda que já foi conquistada em um outro lugar e todos nós temos. É um lugar de acesso a todos, mas já veio. E aí o que que eu faço com isso? E falar, agora você tem que saber separar o joio do trigo, porque eu sentia real, tão forte como uma porrada. Alguém brigava com alguém, era como se eu estivesse no meio da briga. Eu sentia o soco das palavras entrando nas minhas entranhas. Aquilo foi, por uma época, vai falando mais como humana, foi perturbador. Porque aí eu ia meditar, eu tinha que me desfazer. Por isso que eu passei pelo câncer, né? Porque eu não sabia depurar. Eu não sabia como pôr para fora isso. Eu não sabia gritar. Me disseram que ter raiva era errado. E aí quando eu descobri a beleza da raiva, mas não descontando em alguém, Sim. mas fazer extravasar a energia elétrica do corpo, eu vi o quão divino era. Falei, nossa, isso é incrível, tanto que retrocedeu, né? O nódulo que eu tinha na tireoide, ele retrocedeu, não chegou a zerar, mas ele tinha 2 centímetros e quando eles foram tirar, era uma pinta assim bem pequenininha, igual da minha boca, que bem piquitica, e tiveram que fatiar o órgão, procurar, achar um microscópio, buscar de outro hospital para você ver como é incrível, porque eu comecei a extravasar quando o corpo trouxe isso. Então, assim, eu só tô te dando um resumo geral. Eu até esqueci da pergunta já, eu sou assim. Então são dois, porque eu também, a gente vai se empolgando. Que formação, isso eu acho legal. Ótimo. Também. Que formação religiosa, quais crenças você tinha? Uau. Ou você não tinha essas crenças? Porque você falou que a gente tinha, extremamente sensível, absorvia tudo. Mas sim, você tinha crenças limitantes que impediam ir mais para essa linha espiritualizada? Olha, a minha mãe foi... ela é a mãe perfeita para essa encarnação. Sou tão grata a ela. A gente passou umas ziquizumbas muito loucas. A gente foi inimiga em outra vida e tal. Nossa, que a gente veio para aprender a se amar na nhaca. Mas foi uma nhaca incrível que construiu o amor incondicional. Então eu a amo muito. Ela me deixou livre. Minha mãe é um espírito muito livre, né? A extensão dela é muito livre aqui. Então ela me mostrou as opções. Porque meu avô deu um toque para ela. Meu avô era médium, né, era espírita, na época não era médium, ele era espírita, e ele tinha uma sensibilidade que ele captou quando eu tinha 8 anos, e ele explicou para minha mãe, a Marise vai ajudar as pessoas a despertar a consciência e tal, não prende ela em alguma coisa, mas minha mãe pode deixar, que eu vou guiar. Então ela me mostrou o catolicismo, e eu lembro como se fosse hoje, quando foram
Eu fui fazer lá a catequese, era o dia da catequese final ali, que eu fui entrando lá de branco e eu olhei a cruz e só me vinha, isso é uma mentira, sai daqui. E eu saí correndo. Eu tinha 8 e pouco. Aí minha mãe era super de boa, ela não brigou comigo não. O que foi, filha? Mãe, tem alguma coisa. Ela, eu nunca gostei disso aqui também. O que você quer? Ah, vou te apresentar o budismo. Eu adoro, o budismo é ótimo. Era uma figura. E aí eu lembro que com quase 9 anos, eu fui pro budismo. O Daimoku, fazia o sutra inteirinho e tal. E aí eu fui batizada, né, no budismo. Eu fui conselheira dos jovens. Eu era sempre muito séria. Sempre muito velha. Minha mãe fala, você é velha. Apesar de eu ser brincalhona, assim, eu tenho uma seriedade, eu tenho uma personalidade que quando é pra fazer sério, é pra fazer sério. E eu sou séria. E eu falo grosso. Eu sou amorosa, mas eu falo grosso. Bom, aí eu passei pelo budismo, fiquei muitos anos em prática com expansões lindas, muitos anos mesmo. Depois eu fui para messiânica, né, eu senti a necessidade de ventar, mas fui porque na época eu tive um encontro muito bonito de uma extensão que nossa, me apaixonei. Na época eu era bem novinha. Não, me apaixonei dilacerando, assim, era uma coisa muito. Foi um encontro bem importante. Na época ele não estava pronto. E aí ele me apresentou a messiânica e aí eu voei nela, mas vi que ela ainda tinha, dentro de mim a intuição falava, tem padrões limitantes aqui, mas é necessário. Sempre vinha assim na intuição. Esses padrões são necessários, são caminhos e você chegou. E aí depois veio o espiritismo, né? Então assim, num resumo geral, não teve um padrão limitante, porque quando eu via que eles, sem querer, e de novo sem intenção alguma, só por costume, estavam inserindo isso por conta do que foi aprendido, a minha intuição me tirava. Eu usava e abusava daquilo, né, de mergulhar intensa. Eu sou muito intensa, sempre fui, hiperfoco total. E aí eu fui para o espiritismo, que foi a mesma coisa. Mergulhei numa intensidade que chegou a incomodar a todos. E eu não falava nada para ninguém, mas a minha energia começou a incomodar. Ou as coisas que eu escrevia incomodava. As pessoas, nossa, tá muito espiritual. Nossa, tá muito espírita. Eu, nossa, mas eu tô tão quietinha. Nossa, você toma cerveja. Eu fico te enchendo o saco. Eu falo para as pessoas, que me deixa, me erra. Bom, aí no espiritismo eu não percebi, eu estava fanática. Eu tinha lido todos os livros do Chico. Gente, vocês têm noção quantos livros o Chico já escreveu? Muito livro. É muito CDF. Eu li todos e eu entrava em transe em todos, porque eu não leio, eu estudo quando eu leio. Eu aplico. Sempre foi meu. Eu não sei que raio que é isso. Eu não consigo só passar através da necessidade. É sério. Eu sabia que aquilo ia mudar tudo. Vinha muito forte para toda a minha atenção naquele lugar. Aí não tinha filho, não tinha nada. Comecei. Aí, uma mentora espiritual maravilhosa chamada Aurora, que era de 4ª dimensão, hoje ela já transitou para 5ª. Ela chegou lindamente, assim, toda fofa, maravilhosa. Filha. E eu tava lá, né? Tava lá, ia dar passe, ia fazer as coisas, tava estudando, entregue, ai meu Deus. Filha, vai embora. Eu falei, daqui a pouco, amiga. Eu vou fazer a vibração, E ela, você não entendeu. Aí ela colocou a mão aqui. Você vai embora para sempre daqui. Falei, nossa, que ingrata que eu sou. O espiritismo tirou a dor da minha coluna, tirou aquelas obsessões da minha cabeça, tirou tanta coisa, me alinhou, me ajudou, foi meu parceiro. Como que eu posso fazer isso? Você é uma obsessora. E aí ela ria de mim. Ela, filha, você vai ver a verdade porque a sua intuição está muito afinada com a tua alma já. Tudo bem, você está brigando com os padrões. Isso lá na época.
Só um detalhe sobre a Aurora, posso perguntar? Pode, pode. Você tem o dom da vidência, você vê. Tenho, vejo. Vê mesmo. Vejo. A Aurora, ela sempre te acompanhou desde a infância ou ela ficou mais Não, presente depois? não. Começou primeiro com uma mentora chamada Lécia, querida, uma linda, assim. E aí depois, conforme eu fui estudando, teve uma troca de mentoria. Mas o que eu entendo é que todos eles trabalham em conjunto, sempre por um fractal aqui da Terra. Porque eles têm esse filamento dimensional, é complexo, mas enfim, só para deixar mais fácil o entendimento. Então, primeiro Sim. foi a Lécia. Ela tinha um cabelo bem comprido, assim, uma doçura de mulher, assim, uma querida, mas com o olho bem esticado, puxado. Ela lembrava uma mestiça. Depois da Alessia, aí teve a troca. A Aurora, ela tinha um gradiente vibracional mais luminoso, sabe? Eu falei quarta dimensão, mas não. Ela já estava em quinta ali e ela estava me preparando para outros caminhos. A Aurora é da linhagem da... Nossa, gente, hoje tá minha memória tá da Joana de Ângeles, elas trabalham juntas do Divaldo. Então elas todas vestidas de freira, só que a Aurora era toda de branco, porque numa das encarnações eu fui freira também. Aliás, foi uma encarnação super difícil que eu tive, era bem brutal, assim, eu falava umas verdades, eu contestava a Bíblia, você imagina? O povo queria me matar. Era uma rebelde, abandonada no convento, enfim, né? Então, vocês imaginam a cabeça do ser. E aí eu me calei, eu emudeci nessa encarnação. Então, comecei a trabalhar com a Aurora nessa linhagem por um tempo. Ela me treinou para eu aplicar um tipo de terapia para as pessoas por um determinado momento, que ela falou que aquela terapia, esse corpo e a linhagem desse corpo precisava, e as pessoas que estavam vindo também, e que isso iria preceder e pular para outros terapeutas que iriam se inspirar nesse corpo para poder seguir, e eu pularia para um outro patamar e deixaria de ser terapeuta. Mas eu não sabia de nada disso, né, como Marise. Então veio a Aurora e ficou a Aurora, e depois ela também foi embora e eu tive outra troca de mentor. Hoje temos quem de mentor? Hoje eu não tenho mentor, mas como que eu vou explicar isso para vocês sem parecer arrogante ou prepotente ou qualquer coisa assim? Eu sei que ele sou eu em algum aspecto dimensional me autoconselhando aqui embaixo. Seu Então eu eu não sou superior. o meu eu superior. Eu me sinto lá. Tanto que quando tem muita confusão aqui, de tanto praticar, isso é nosso, todos nós somos. Eu fecho o olho e conecto. E aí lá nesse lugar de amor, de clareza, de ver, né, o que precisa ser visto, eu entendo as coisas e trago essa equação vibracional de informação. É um pacote de dados. Você vai lá, colhe da biblioteca segura e não da biblioteca que está confusa aqui embaixo. De novo, com todo Perfeito. carinho e respeito. E aí vou e desço. Aí quando eu trago essa equação, uma ou duas, hoje eu estou sustentando trazer umas 50 equações, aí meu coração dá uma disparada, porque muda tudo aqui. Aí eu entendo e consigo trazer um padrão de vibração diferente para a atmosfera, onde está acontecendo uma certa confusão geral, né, que esse corpo captou. Então eu faço isso. Então é do eu superior e além. Eu superior, mônada, e vai. Né, fusão das mônadas, porque isso aconteceu comigo esses dias, e aí sobe. Vai para versão fotônica. O projeto Sananda nasce disso? O projeto Sananda, ele nasceu, eu vou te explicar como. Foi muito, deixa eu só ver a hora. Ai, a pessoa vai ter que esperar, que esse papo tá muito gostoso. Nossa, é verdade. Gente, voa a hora. Ai, meu Deus. Não, mas a pessoa espera sim. Espera aí, amado. Espera. Depois eu mando, que eu até vou ligar o computador e aí eu mando o WhatsApp aqui pelo computador.
O Projeto Sananda, eu fiz uma vivência, eu não lembro quantos anos atrás, se era 1 ano ou 2 anos, eu não sei se o Projeto Sananda tem 1 ano e meio ou 2, eu realmente não me prendo a isso, não consigo resgatar aqui, mas eu lembro que eu fiz uma vivência do Sagrado Feminino, com mais umas lindas aí que me convidaram, e tinha mulheres incríveis, e ali, nessa vivência, era um final de semana de muitas experiências, que a gente ia fazer vários experimentos, não só com o sagrado feminino, mas ancorando a energia de Cryon, com o pessoal da Medical, era muita coisa. Ia ter consagração da ayahuasca, até tudo que você imaginar a gente viu. Bom, no Seiva, que foi a vivência, eu estava fazendo o trabalho, ancorada, com muita energia, tava lindo, tava já com esses meus eus de outras constelações acoplada, era lindo, vinha uns sons, sabe, através da voz, e aí veio uma energia, mas muito brilhante, na hora eu vi que era Sananda, né, na minha mente ele ficava plasmando Jesus aqui, e aí a energia fez assim, como se esticasse as mãos. Vamos, irmã. Falei, vai pra onde? Vou morrer agora aqui? Eu vou morrer. Aí ele, você não morre. Ele falou, vamos ascensionar o teu espírito. Falei, mas meu espírito já não é ascensionado? Ele falou, vamos te conectar a esta verdade, ascensionar este corpo, mas primeiro através do seu espírito. Eu falei, vambora. E aí eles me apagaram ali mesmo. Eu não lembro tanto, mas minhas amigas, uma amiga que estava filmando, falou, Má, você calmamente, sua voz mudou. Falou, vou colocar a unidade para se deitar e daqui meia hora ela volta. E aí apaguei no chão. Tudo para chegar no Projeto Sananda, eu tô terminando, eu juro. Sim. Aí, assim, e tinha algumas médiums clarividentes no evento. E elas viram o que aconteceu, então não foi uma experiência só vista por mim, que as pessoas poderiam constatar a imaginação dela, esquizofrênica. Não, gente, não era. Eu estava envolvida de tanto amor, porque eu realmente abracei cada mulher do evento com muito amor. Meu coração pulava, eu sentia a Mãe Maria no meu corpo, abraçando aquelas mulheres. E eu estava explodindo desse amor, e esse amor limpando tantos padrões, passavam os padrões aprisionais na cabeça, eu falei, nossa, quanta coisa, e não para, porque ainda tinha muito, mas enfim, que quando eu fui apagada, eu senti a minha carga elétrica sair do corpo físico, foi essa sensação, como se eu saísse livre como um sopro, né? E aí eu fui levada para essa mônada, que é minha, que é muita luz, é um conglomerado de muita, como se fossem muitas células, e espiritualmente, tá, gente, no sutil. E quando eu voltei, eu era outra pessoa. Assim, foi rápido, subiu, eu tremia, meu corpo físico tremia, porque ficava uma troca de dados, de informação energética, e aí voltei outra, e aí as médiums falaram, eu vi isso, o que é? E aí depois disso, no dia seguinte que eu cheguei em casa, veio de novo essa luz brilhante aqui na minha sala. Falei, ai meu Deus, o cara tá aqui de novo. E ele sempre ri do jeito que eu falo tipo brother, né? E aí, brother, e aí? Aí ele, você aceita fazer um projeto? Falei, tá, que nome que você quer? Ele falou assim, o nome que você quiser, irmã. Tanto faz, não importa. O que está acontecendo com você precisa ser relatado, porque poucas pessoas vão ter coragem de dizer. E nós já construímos bem a sua coragem. Falei, tá bom, o que eu faço? Ele falou, só reproduza nos canais que você tem a experiência pessoal, não precisa terceirizar, diga de verdade. Desde coisas que vocês consideram grotescas, você precisa falar. Não precisa mencionar nomes ou os personagens da vida para... porque às vezes a pessoa fica sem graça, né, da gente expor, mas exponha porque você veio para isso. Falei, ok. Ele falou, e você vai ter que ir para o Rio de Janeiro daqui 2 meses. Eu falei, ok, vou fazer uma vivência. Falei, faço, tá bom. Chama fulana Beltrano, tá bom. Eu falei, olha, mas que custa, né? É o mínimo possível. Faço o mínimo possível. Você entende? Falei, tudo bem.
Ele falou, vai exatas. Aí ele falou as pessoas que iriam e a energia que a gente iria orar no Rio. Bom, eu só sei que em 2 semanas eu tinha 25 pessoas, que era o que cabia na sala. Eu Nossa. achei tudo ventou de uma maneira que eu não sei nem te explicar o que aconteceu ali. Os exercícios vinham na hora, claro, toda a energia ali. E dali a gente não parou mais. Fazendo os Legal. vídeos, os encontros mensais, para que as pessoas esmiuçassem e atravessassem e se deparassem com os padrões aprisionais que elas se encontram, mas de uma forma gradativa, devagar, para não atrapalhar o processo kármico dessas pessoas aqui. Eles fazem a base de cálculo, de teste, o quanto seu emocional aguentaria ver determinada verdade, ou toda a realidade relativa que tem nos nossos multi-universos. Então é muita coisa, é despersonificação que você vai atravessando para ser o todo. Para você ser o todo, você tem que desapegar. Mas não é um desapego como virou um pouco clichê. Ah, você é apegado, você é dependente. Não, não é isso, gente. É de você com você mesmo, é desapegar de querer ver através do seu globo ocular. Você não é o globo ocular. Quem explica numa experiência que eu tive, Kleber, faz muitos anos isso, que foi ali que eu vi de verdade o nosso tamanho. Eu saí de uma regressão de vidas passadas, feita com o Jefferson, do Sol Mora Dentro, e aí eu falei para ele, eu tenho que te pagar. E aí eu fui para sacar, eu nunca tinha ido nesse lugar, tinha sido a primeira vez. E aí eu saí assim pra avenida, falei, gente, eu tava naquele balão ainda, solta. Tava com um ponto de vista lá pra cima, mas eu não sabia de nada, faz muitos anos, gente, isso faz uns 7 anos, sei lá, ou mais. Aí eu tava assim, eu lembro que eu fechei os olhos e fiz assim, e aí eu vi direitinho, assim, meu corpo astral virou e eu vi um Banco Itaú. Lá atrás, era 5 quadras. Nossa. Olhei, aí eu voltei e falei, Marise, 5 quadras pra. Falei, ai, não vou andar 5 quadras. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que é criação? Olha só. Falei, quer GPS saber? espiritual. Não tenho o que errar. E daí? Chega lá, não tem, eu procuro em outro lugar. Eu andei a 5 quadras. Tava lá. Nossa. Tava lá. A partir dali, eu nunca mais duvidei. Nunca mais duvidei. Outras provas também que foram moldando as dúvidas que a gente tem, né? Porque a minha filha chegou a canalizar o Sananda também para eu parar de duvidar. Foram muitas provas que foram me dando, porque taurina, né? Eu era meio um bicho cabeça dura. Se eu perguntar uma coisa, que eu tenho 500 perguntas, a gente vai ter que fazer outra live. Não, vamos, mas faz, Mas, eu tô adorando. Eu adoro fazer mas coisas que eu gosto. essa pergunta, eu vejo você muito reservada. Eu fui procurar fotos do seu marido, só achei algumas no Instagram. Tentei pesquisar algumas coisas, não Desculpa, acho. do meu Oi, marido, isso. a gente Seu, tira pouca foto junto, é sim, mas verdade. eu estava falando antes de você entrar, você consegue reservar eles, a sua Aham, menina e seu marido. sim, Como que para a gente entender, alguém, você tem um chamado, uma missão muito isso. forte, muito grande. Como que é para ele e para sua filha, agora você como mãe, porque são duas âncoras, querendo ou não, Uhum. É, no bom sentido, âncoras, não no sentido, você entende, né? Mas super. cada um tem uma missão. Ele tem a missão dele também, que é Ele junto com tem. você, talvez ou não, a sua menina. Como que é isso, essa vida de casada com a missão? É, é difícil? É fácil? Entenderam? Não, hoje tá entendido. Enfim, tá super entendido. Pelo menos pra mim, tá entendido. Olha, no começo, eu vou ter que explicar um pouquinho em duplicidade pra você. Por quê? Porque eu me sinto outros personagens hoje. Aquela personagem que ele casou, aquela pessoa que ele casou, era outra pessoa. Então, para ele também foi muito desafiador, porque ele foi vendo pessoas completamente diferentes na frente dele, e eu tô falando de uma mudança diária de personalidade. Mas assim, eu sempre fui muito mansa.
Eu não sou de gritar, eu sou uma pessoa muito fácil de convívio, eu sou bem flexível, né? De verdade, eu não sou aquela que fica enchendo o saco, porque você. Não, eu sou super brincalhona e tal. Ele já não. Então, para ele foi difícil. Ele estava na zona de conforto, ele é virginiano, metódico, aquele jeitinho fofo que ele veio terreno, né? Então, essa mudança brusca da cachaceira zen espiritual, né? Porque eu era, né? Eu gostava de um vinhozinho, bebia muito, adorava balada, eu era outra pessoa. Gostava de me vestir bem, de ficar muito maquiada, com o olho bem preto. Era quase uma blogueirinha, sabe? Assim, é engraçado. Eu tinha um sex appeal muito aflorado, sempre preocupada com o corpo, toda rasgadinha, toda. Então é diferente. De repente, uma vida. E foi de repente mesmo, de eu ir para um cabeleireiro e cortar meu cabelo Joãozinho. E não usar mais maquiagem da noite pro dia. E ao invés de puxar ferro, fazer yoga, meditar para um caramba. Então, ele sofreu muito. E eu rompendo os padrões ali, me posicionando demais. E ele encontrando caminhos de respeito. A alimentação para ele foi um tabu também. Me ver ler muito foi um tabu para ele também, porque eu sou intensa, eu foco e vejo o que eu preciso fazer, como eu te falei. Então ele falou, meu Deus, quem é essa pessoa? O que aconteceu? Mas eu não perdia o senso da rotina, do que tinha que fazer, das minhas obrigações, muito pelo contrário, eu sempre estive presente, mas era todo dia uma outra pessoa. Então, de repente, era carnívora, cachaceira e baladeira. E aí, foi gradual. Parei de primeiro beber. Foi da noite pro dia. Eu fui beber, parou. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, isso aqui tá me empurrando para baixo. Eu sentia a minha energia fazer assim. Falei, por que eu não sentia isso? Aí eu começava a ver as pessoas sendo obsediadas, os meus amigos rindo, achando que nada estava acontecendo e um monte de ser sugando os chakras deles. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? Tô ficando louca. Aí falei, e o meu corpo físico repelia. Aí na sequência foi a carne. Meu corpo repelia. Repelia simplesmente. Eu não sentia nada. Zero vontade, não entrava, o gosto me dava náusea e me fazia mal. Fiz exames, não deu nada, meu corpo realmente estava rejeitando proteína animal. E aí a convivência desgastou muito, né? Desgastou, a gente chegou a se separar várias vezes, foi difícil, mas sempre teve um amor incondicional. Nós construímos. Eu gosto de falar a real, porque às vezes as pessoas romantizam, né? Eu me moldo a forma como ele enxerga o mundo, a crença dele em Jesus Cristo, em Deus, para poder me comunicar. Eu faço isso por amor, pela nossa filha, por ele, né? Eu aprendi através dele. Ele é um grande mestre da minha vida também. Aprendi através dele a saber não me envolver com a dor alheia, né? Mesmo que a pessoa não tenha consciência da própria dor, porque não adianta você falar, tem isso, é muito chato ficar ouvindo um negócio desse, você tem. Não, você fica com muita compaixão olhando, então eu aprendi que em algumas frequências não dá mais, então energeticamente aconteceu a desconexão. E como eu tô indo, eu não parei, eu não vou parar. Então assim, a desconexão tá total. Mas eu venho como personagem, eu vento e vento na cegueira alheia, que acredita estar fazendo o máximo que precisa fazer naquele lugar e realmente está. Quem mandou eu ir? Fui eu que fui eu que subi a escada, tá tudo bem. Eles, né, porque todo mundo muita gente está vivendo a mesma coisa, vai também viver o mesmo processo. Então é olhar com muito carinho, saber descer as escadas, preservando o seu lumen de gradiente em consciência, e aquilo não te perturba mais.
De verdade, você não entra no acelero, porque você entende que você não faz mais parte. Então, eu aceitei ir. Passamos por muitas dificuldades porque eu ainda vibrava igual. Então eu recebia os socos de tentativa de me puxar para cá, mas minha alma falava: não, 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 eu preciso ir. E ela tá indo, aqui dentro. Não importa se eu fico ou não fico, se vai ser aqui, acolá, não interessa. Interessa que o ponto de vista é esse amor incondicional, que tudo fica bem, não tem dor hoje, nenhuma, mas já teve por conta do meu ponto de vista vibracional na época e foco. Hoje não tem, passa batido, aí grita comigo, sua criança, fica louco. Fica louco comigo. Ai, obrigado, porque assim, nossa, tem muita gente falando aqui que agradecendo você, e eu quero agradecer muito, porque essa termina com a sua humanidade, que é a coisa mais linda que tem, porque quando a gente mostra um nível que a gente olha a Marise, e aí eu vou falar agora por mim, eu vejo você já tão elevada, assim, tão já evoluída em muitos pontos. Tem muito E aí ainda. eu falo assim, meu Deus, será que a gente alcança essa mulher? Aí você me dá uma rasteira para mostrar a sua humanidade. Obrigado. Obrigado de Kleber, coração. nós Obrigado. somos, eu que Que coisa agradeço, a linda. gente só tem que encarar a humanidade mesmo. Você encara ela e você se diverte com ela. É que tudo que disseram pra gente ser errado, não tinha nada de errado. Que nem agora aqui, que eu tô me conecto ao que nós somos verdadeiramente, 100%, vai, sem ele nem beira. Tô saindo do armário aqui mesmo, né? Chega lá, só me vem assim, nesse espaço vazio, em foto. O universo existe para vocês brincarem. Vocês só vieram colher experiências, é só isso. E viver as emoções. Não tem que julgar as emoções. O problema é que as pessoas julgam as emoções, a química que passa pelo corpo, elas julgam. Ai, não posso. Ué, mas e se aquela química veio te moldar para você ir para um outro lugar? Gente, é expansão de consciência. As emoções te moldam para você chegar num outro lugar. Por isso dos reencontros gerais. Né? Então, que nem eu e você. Hoje a gente fez uma fusão, igual o Vésica Piscis aqui. Né? Nos tornamos uma única célula. E você viu que tinha um padrão. Será que eu alcanço? Você já é. Você só vai se convencer disso aí dentro. Mas é lindo ver essa coragem de falar a verdade. Né, de falar assim, gente, eu tropecei, eu ainda tropeço, eu ainda, né, tenho meus pontos de evolução, e tá tudo Lógico. certo. E é por isso que por isso que eu quero fazer mais uma live com você depois, para a gente conseguir, Vamos. tem muito mais coisa. Eu falo sobre mãe, como que trabalha isso, tem outras coisas que eu quero trabalhar com você. Minha mãe eu trabalhei um monte. Ai, vamos, vai ser muito promissor. Vai ser muito importante, porque eu vim com as histórias bem barra pesada, mas é legal porque sempre tem uma saída. E tem a Mãe Maria, que a gente chama junto para a live, junto contigo. Sempre. Né? A Mãe Maria sempre tá. Aliás, no Você é o Todo, pra gente concluir, aquele abraço, quando eu abraçava as pessoas que estavam vindo, eu estava totalmente fusionada com ela. Totalmente. E ela chorava dentro de mim. Que saudade dos meus filhos. E ela chorava. Então, assim, cada toque que a gente fazia um alinhamento dos chakras instantâneo, né? De corpo a corpo ali. Subia, por isso que eu ficava olhando ali, a gente ficava eletrizando junto. Eu estava consciente, mas um pouquinho sim, um pouquinho não, porque eu escutava ela. E os grupos de consciência que né, nessa altura, porque vai aumentando. E aí ela olhava, ela mergulhava em cada um de entrega, se aceitem, vivam, sejam felizes, né? As coisas que a gente está acostumado a ouvir, mas ela falava vibracionalmente e o tom dela ia ajustando.
né? Os chakras, os meridianos, o canal Sushumna. E aí por isso que as pessoas sentiam aquele êxtase, né? E eu sentia cada um. Então imagina, tinha quantas. Eu abracei todo mundo lá. Então, meu Todo Deus do mundo. céu. Entrei em êxtase naquele evento. Falei, Keurin, meu Deus do céu. E em fevereiro tem mais, que a gente vai fazer outro. Sim. Ó, para agradecer e para parabenizar cada um que estava aqui com a gente, que esteve acompanhando, eu quero dar um presente para o pessoal também. Essa live vai ficar gravada, vai subir para o YouTube também. Quem se inscrever aí no meu canal, a gente vai ajudar e comentem depois da live. Que, ó, presta atenção. Quem se inscrever aí no meu canal, do da Marise, e fizer um comentário sobre a live, vai concorrer ao meu livro Resolvi Ser Feliz. A gente vai estar mandando físico para vocês. O seu já está separado. Os 2 livros que eu tenho, vou mandar para você. Depois a gente vai conversar mais, um pouco mais. Mas até domingo. A domingo a gente vai fazer sorteio, vai ser gravado. A gente vai postar aqui para vocês. Por quê? Porque, gente, mais pessoas têm que conhecer essa mulher que ainda não conhece. Seu Ela lindo! tem, lá no Instagram dela, tem, se eu não me engano, lá tem um atalho para o grupo do WhatsApp do Projeto Sananda. Estou lá com o pessoal. É um grupo que não para, gente. Perde aquele grupo. Ai, é um grupo muito legal. É. Tem os atendimentos. Quem quiser os contatos todos, vamos colocar também depois na descrição do vídeo. Mas está lá no Insta da Marise Dalino, Kleber Fervenca, vai ter também as informações. Então, minha linda, olha, que passe 1000 anos, tem como agradecer. Ai, eu que agradeço muito pelo seu trabalho, tudo que você, né, se predispõe a trazer informação, a ajudar. É também um ser de luz. E olha, só pra gente concluir, pra rir, quando você fala, eu vi as lives, essa menina tá dormindo, fazendo live. Só uma explicação pra vocês. Realmente, eu desligo e aí eu começo a volitar nessas outras consciências. Então eu perco aquele senso aqui de, não vai falar logo, não vai não sei o quê, tem que... toda aquela humanidade de pressa, às vezes, que a gente tem, esquece, é outro lugar. É um lugar de sentir. Então aí eu deixo a informação descer, porque eu sou muito sensata com isso. Eu não tem que falar, eu tenho que sair por aí falando. Não, eu deixo a informação chegar, fazer aquele boom na glândula pineal ou na fossa romboide, dependendo da comunicação que se faz ali, ou através de um órgão, porque cada hora é de um jeito a comunicação. E aí que hoje é diferente, mas numa próxima live eu te contar. E por isso... vamos fazer uma mensagem. Apenas isso. Demorou. Nossa, vai, minha filha, vai telepaticamente. Mas não, é porque eu espero a equação chegar. É isso, pra ser honesta. Tá bom? Olha, só alegria, minha linda. Um beijo. Te amo. Enorme para você e para cada um que está aqui. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live, se Deus quiser. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.